Olá a todos! É um prazer estar aqui com vocês hoje. 26 de agosto de 1920, um dia que mudaria para sempre o destino das mulheres nos Estados Unidos e inspiraria o mundo inteiro. O Dia Internacional da Igualdade Feminina é mais do que uma data no calendário. É um símbolo de lutas, de dor, de conquistas e de uma batalha que ainda está longe de ser vencida. Mas o que realmente sabemos sobre essa luta? E como o movimento que começou com uma busca justa por igualdade se transformou em um campo de batalha tão complexo e divisivo? Hoje, vamos explorar a verdadeira história do movimento feminista e descobrir os impactos profundos e muitas vezes inesperados que ele teve na sociedade. Voltemos ao início do século XX, uma época em que as mulheres eram tratadas como cidadãs de segunda classe, privadas de direitos básicos. Mas algo estava para mudar. Com coragem e determinação, mulheres como Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton começaram a desafiar o status quo, clamando por direitos iguais, começando pelo mais fundamental deles, o direito de votar. Elas foram ridicularizadas, presas, espancadas, mas não desistiram. E em 1920, a 19ª emenda foi finalmente aprovada, garantindo às mulheres americanas o direito ao voto. Foi uma vitória monumental, mas longe de ser o fim da luta. Desde então, o movimento feminista continuou a conquistar novos direitos para as mulheres: acesso ao mercado de trabalho, a liberdade reprodutiva, a igualdade salarial. Mas essas vitórias não vieram sem custo. O ímpeto a favor da libertação feminina não deixou de ter seu preço. Em muitos lares, a busca pela igualdade desestruturou a unidade familiar. A taxa de divórcio disparou. Em alguns países, chega a 50% dos novos casamentos. Mulheres que acataram a convocação de escapar da escravidão da família muitas vezes se encontram divididas entre o emprego e as demandas da vida doméstica. Em 1960, apenas um quarto das esposas com filhos faziam parte da força de trabalho. Em 1986, esse número mais que dobrou. Mas o que isso realmente significou para as mulheres? A realidade é dura. Ao mesmo tempo que a maioria das mães trabalha fora, continuam a executar a maior parte das tarefas domésticas. Sem apoio suficiente e com creches muitas vezes inadequadas ou de custo proibitivo, a carga é esmagadora. Ao olharmos para a África, vemos um continente cheio de desafios únicos para o movimento feminista. Em muitos países africanos, a luta pela igualdade é amplamente marcada pela batalha contra práticas culturais prejudiciais, como o casamento infantil e a mutilação genital feminina. Na África subsaariana, 40% das mulheres ainda se casam antes dos 18 anos. Em países como o Níger, esse número pode chegar a 76%, segundo dados da Unicef. Mas não são apenas as práticas culturais que desafiam as mulheres africanas. Em muitos países, as mulheres são as principais responsáveis por prover para suas famílias, especialmente em áreas rurais, onde 80% da força de trabalho agrícola é composta por mulheres, segundo a FAO. No entanto, elas muitas vezes não têm acesso aos mesmos recursos e direitos que os homens, como crédito, propriedade de terras e educação. Apesar desses desafios, as mulheres africanas continuam a lutar. Em países como Ruanda, as mulheres ocupam mais de 60% dos assentos no parlamento, uma das mais altas representações políticas femininas no mundo, mostrando que as mudanças estão ocorrendo em todas partes do mundo. Hoje, o movimento feminista está dividido. Algumas feministas continuam a lutar por direitos iguais e salários justos, enquanto outras pedem por uma completa reavaliação do que significa ser igual. Algumas acusam a Bíblia de ser uma arma para manter as mulheres em seu devido lugar, enquanto outras argumentam que, para ser verdadeiramente livre, a mulher deve ter controle total sobre seu próprio corpo, incluindo o direito ao aborto.
Até mesmo o próprio movimento feminino entrou em uma paralisia profunda, como descreveu a feminista Betty Friedan. Dividido em muitas frentes: direitos LGBT, direitos de trabalho, leis sobre aborto, pornografia, o feminismo moderno parece estar lutando para encontrar sua própria identidade. E o que dizer da situação econômica das mulheres? No Ocidente, o feminismo conquistou muitas vitórias, mas o salário da mulher ainda é apenas cerca de 64% do de um homem. Nos Estados Unidos, mulheres divorciadas muitas vezes veem seu padrão de vida cair drasticamente. O movimento feminista, com sua ênfase na independência e na igualdade, fez muito pouco para melhorar a situação econômica da maioria das mulheres. Algumas feministas agora se perguntam: o que realmente é igualdade? Como Betty Friedan aponta, as mulheres não são clones dos homens. E essa diferença deve ser reconhecida sem perder o foco na busca pela igualdade. Hoje, o feminismo enfrenta um dilema. Devemos buscar a igualdade tratando mulheres e homens da mesma forma, ou reconhecer nossas diferenças e ajustar nossas expectativas e leis de acordo? A verdade é que as mulheres são diferentes, mas não inferiores. E isso deve ser celebrado, não ignorado. O Dia Internacional da Igualdade Feminina nos lembra que a luta pela igualdade não é sobre fazer as mulheres se tornarem como os homens, mas sim garantir que todos, independentemente do gênero, tenham as mesmas oportunidades de viver plenamente suas vidas. A batalha pela igualdade feminina é complexa e cheia de nuances. Não é uma questão de vencedores ou perdedores, mas de reconhecer que, para alcançarmos a verdadeira igualdade, precisamos respeitar as diferenças e encontrar formas de coexistir, cooperar e respeitar o lugar de cada um no mundo. Alcançar a igualdade de gênero não é apenas sobre dividir o poder, mas sobre transformar a sociedade, onde cada voz tem o mesmo peso e cada sonho tem o mesmo valor. Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar a nossa jornada de diversidade e inclusão, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Diversidade Rara. O seu gesto faz toda a diferença.